Ok, vamos agora à segunda parte. Eu vou mostrar como que funciona essa ferramenta, que ela unifica esses três cálculos, né? E eu vou partir agora de um exemplo que eu já fiz, né? Você vai ter aqui a tela inicial com essas opções. Você vai ter a opção aqui de limpar, né? Eu não vou limpar agora porque eu vou usar os dados que eu já coloquei para facilitar o entendimento. Mas quando você for executar o cálculo, você sempre faz a limpeza, né, para tirar os resíduos, excluir e voltar à formatação original. Né? Ajustar a tela, que é onde a gente consegue mexer no nosso layout aqui, né? E ocultar abas, né? Quando você abre algumas abas aqui que são de edição, né? Você depois pode ocultar para elas não ficarem poluindo aqui a sua tela. Né? E sobre onde você vai ter as informações aqui de elaboração, né, do desenvolvedor. E sem mais delongas, vamos aqui para iniciar. Né? Então, aqui primeiro a gente vai ter 12 produtos, né? Que na verdade são 12 produtos ou categorias de produtos. Né? Por quê? Porque só 12, sendo que tem empresas que trabalham com muito mais. Porque, primeiro, por uma questão de praticidade, porque o cálculo ele é complexo e ele vai realizar esse cálculo várias vezes para cada um desses produtos. Então, se eu colocar aqui 200 produtos, além de ficar trabalhoso o preenchimento, nós vamos ter um processo muito demorado que talvez o computador nem consiga executar. Né? O Excel tem suas limitações também. Né? Então é mais fácil trabalhar com categorias. Então, por exemplo, se você está numa papelaria e você tem ali canetas pretas, canetas azuis, ora você vende mais canetas azuis do que pretas, ora mais pretas do que azuis, mas no fim são todas canetas. Então você pode categorizar os produtos da sua empresa e cadastrar eles aqui de uma forma mais genérica. Por quê? Por que genérica? Por que isso daqui não é uma ferramenta de precisão? Porque nós estamos trabalhando com mercado, estamos trabalhando com uma dinâmica de movimento do mercado. Então nada aqui é exato. Não tem como você prever com certeza o que o público vai fazer, como ele vai reagir. Nós temos aqui uma ferramenta de estimativa. Nós vamos projetar preços e simular como que o mercado pode reagir a isso, com base em comportamentos que ele já teve. Expliquei isso no módulo anterior. Né? Então vamos aqui, né? Nós supondo que estamos trabalhando com um restaurante. Né? Vamos dizer que um dos pratos aqui seja frango à milanesa, certo? E vamos cadastrar aqui valores históricos. Então vamos dizer que em um mês ela vendeu 50 unidades a R$ 18. E no outro mês ela vendeu 57 unidades a R$ 17. Né? Ou seja, conforme ela diminuiu o seu preço, ela aumentou as vendas. Isso é a lei da oferta e demanda. Né? Quando você aumenta o preço, as vendas tendem a cair. Exceto em casos de produtos excepcionais, né? Que são artigos de luxo, por exemplo. Né? Você aumenta o preço de um relógio, mais pessoas podem querer comprar justamente porque ele está mais caro. Né? E você pode verificar isso através aqui dessa ferramenta, né? Apurar EPD, essa função, né? Inclusive, que ela vai dar elasticidade do preço da demanda, né? Que na verdade é o indicador que mede a sensibilidade do público ao preço. Mas você não precisa entender isso aqui na prática, né? Mas ela aponta quão sensível é o público em relação às variações de preço. E caso ela esteja seguindo no sentido contrário, ela vai aparecer uma nota aqui, né? Ou seja, quanto mais caro você vende, mais produtos você vende. Quanto mais caro o seu preço, mais produtos você vende. Isso produz sentido fluindo no sentido contrário, né? Mas nós podemos verificar aqui, podemos ver que no caso não há nenhuma anotação, então está tudo ok, está tudo certo, nada a corrigir. Né? Temos aqui o nosso segundo produto, né, que é bife a cavalo, né, e a mesma coisa, ele vendia 48 unidades a R$ 21, depois passou a vender a 53 unidades opa, a R$ 20, ou seja, ficou mais barato, vendeu mais, certo? E nós podemos cadastrar aqui os custos de produção clicando naquele botão ali, ó, deixa eu voltar, gastos variáveis. Né? E aqui nós vamos ter o gasto de diretos, indiretos e despesas variáveis. Né? E que no caso eu coloquei o custo direto de R$ 16, que posso colocar aqui como ingredientes, por exemplo, certo? Eu posso pormenorizar aqui, colocar cada um dos ingredientes, né? Mas eu vou colocar de uma forma mais genérica aqui, ingredientes, certo? Cadastramos. Vai levar um tempinho, né? Porque ele já vai executando o cálculo e cadastrando ao mesmo tempo. Já vai montando uma série de parâmetros ali.
certo? E deixa eu só voltar aqui naquela tela. Né? Nessa janela verdinha aqui, nesse espaço, nós vamos ter aqui a capacidade produtiva, unitário. Né? Ou seja, nós vamos ter aqui quanta limitação física nós temos para a produção desse prato aqui. Então, eu coloquei aqui limitação de horas, né? Horas necessárias para a produção. Né? Vamos supor que ele leve 1 hora para cozinhar. Em uma panela ele consegue fazer 6 pratos, por exemplo, cinco pratos. Né? Então eu coloco aqui que em 1 hora ele precisa de 0,20 horas para conseguir fazer esse prato aqui, certo? E a mesma coisa no outro, né? Vamos voltar para o produto 1 aqui, ó. Frango à milanesa, cadastro de gastos variáveis, né? Então aqui nós colocamos que ele teve um custo de R$ 15, não colocamos custos indiretos nem despesas, e colocamos aqui que ele leva, hipoteticamente aqui, 1/10 de hora para ser executado, né? Ok, tá? São só exemplos hipotéticos aqui para a gente poder trabalhar, né, e entender melhor. Feito o cadastro, a gente vai para a próxima janela, onde a gente vai ter aqui os gastos fixos. Né? Eu coloquei aqui, você pode mudar o nome, né? Você pode colocar o que for mais adequado, mas eu já deixei padrão aqui como aluguel, energia elétrica, água, combustível, material de limpeza. Né? E vamos supor, hipoteticamente, aqui no nosso exemplo, né, que ele paga R$ 200 de aluguel, que é um valor, a gente sabe que é irrisório, não é compatível com a realidade, mas apenas para fins didáticos vamos considerar R$ 200, certo? Cadastrou, vamos para a próxima. Comissão do vendedor. Aqui nós vamos colocar todas as despesas comerciais que são percentuais. Então, comissão do vendedor, taxa de entrega, taxa do cartão, tudo aquilo que vai por fora, né? Ou seja, que vai sobre o preço do produto, nós colocamos aqui. Cadastramos, né? Ok, vamos para o próximo. E aqui nós temos a depreciação. Né? No caso, já deixei uma cadastrada aqui, que o fogão, né, supondo aqui que seja R$ 500 e vai durar 8 anos, né, ele vai ter uma depreciação mensal ali de R$ 5,21, certo? Nós podemos cadastrar aqui até 26, né, o total, né, já foi uma, então tem mais 25 restantes, né, depreciações. E feito o cadastro, nós vamos para a próxima. Que aqui sim, né, como lá atrás nós colocamos o cadastro unitário da capacidade produtiva, agora nós vamos colocar o total. Né? Se eu levo 0,20 horas para fazer um prato, quantas horas eu tenho total? Né? Então o restaurante trabalha 10 horas, tem 10 horas disponível, por exemplo. Então eu coloco aqui 10 horas, né? E posso colocar aqui também como disponibilidade, né, algum recurso financeiro que eu tenha aqui à disposição da empresa. Por quê? Porque o cálculo está projetado para ser limitado ao que a empresa consegue gerar. Né? Ou seja, se ela consegue fabricar e vender tal quantidade, ela tem aquela disponibilidade financeira. Mas se você tiver um caixa anterior, isso vai aumentar os limites dela, né? Então, ou seja, ela consegue produzir muito mais, porque ela tem mais recursos. Então isso vai ampliar a capacidade produtiva da empresa, certo? A capacidade financeira, na verdade. Né? E feito esses registros, nós clicamos em concluir, né? Cadastrou, né? Aqui só pede para confirmar se está tudo devidamente registrado. Se tiver mais alguma alteração, você pode voltar aqui e refazer. No caso, vamos clicar em calcular. Né? E agora ele vai levar um tempo para executar esse cálculo. Tá? Ele vai projetar, vai fazer o cálculo para cada um dos produtos 11 vezes. Né? Ele vai calcular 11 cenários, sendo que o meu cenário 6 é o meu cenário atual. Tá? Então, é o preço que a empresa está praticando hoje. E a gente vai projetar 6 cenários onde ela aumenta o preço e 6 cenários onde ela diminui o preço, certo? E aqui a gente consegue fazer um comparativo. Né? No caso, ela já me deu aqui, ó, que o meu maior cenário, meu maior cenário é o cenário 5, né? Ou seja, se eu aumentar, melhor, se eu diminuir o preço, que antes aqui era R$ 21 frango milanesa, R$ 23 bife a cavalo. Se eu diminuir ambos para R$ 20 e 22 respectivamente, eu vou aumentar minha lucratividade em 8%, quase 9%. Por quê? Porque eu passei a vender mais
baixei meu preço para vender mais. Então aqui ele me dá a quantidade, ó. Antes eu estava vendendo 23 e 35. Agora eu vou vender 31 e 41, né? Então eu diminui o preço e aumentei a quantidade vendida. No caso aqui ele está recomendando que eu diminua o preço para aumentar a lucratividade, né? E isso aqui, né, colocando o preço de R$ 20,22 é para colocar na minha lucratividade máxima, né? Mas eu também tenho outras opções aqui, por exemplo, no cenário 4, ele fala que se eu diminuir para R$ 19,21, o outro, o bife a cavalo, né, eu vou vender mais, né? Só que o meu lucro não vai ser maior. Aqui você pode ver ó, que o frango à milanesa, quando eu aumento, ou melhor, quando eu deixo o meu preço em R$ 20, eu vou ter um retorno maior do que se eu vendesse ele a 19. Né? Ou seja, eu vou vender mais. A 19 eu vou vender mais o prato de frango à milanesa. Porém, ele não vai ser mais tão lucrativo. Né? E aqui ele vai fazer essa combinação. Que outras ferramentas que eu tenho? Né? Eu posso fazer combinação de cenários. Né? Então aqui, eu clico aqui e ele vai carregar essa tela. Né? Eu tenho esses dois pratos. E ele foi aumentando e diminuindo em R$ 1 cada um, certo? Mas eu posso combinar, por exemplo, o preço do cenário 1 com o preço do cenário 2. Aqui, bife cavalo, eu posso pôr, por exemplo, o valor do cenário 2 e atualizar. Né? Com isso, eu consigo criar novas estratégias de preço, né? Por exemplo, onde eu coloco um preço caro e um preço barato. Né? Existem empresas que fazem isso, por exemplo, para atrair clientes, né? Coloca um preço a preço de custo e um produto que está ali agregado e que é o que dá o lucro de verdade, né? Por exemplo, no caso do refrigerante e do lanche, né? Então vamos ver aqui, né? Ele pode refazer os cálculos, né? Aqui no caso ele está me dando o cenário 5 ainda, não houve modificações, né? Mas basicamente são essas combinações possíveis. Existem outras combinações vantajosas? Existe, né? Eu tenho aqui esse botão aqui de resultado ótimo, né? Que ele vai gerar para mim fazer novas combinações, muito mais combinações e me retornar um resultado melhor, né? A melhor combinação possível dentro da nossa projeção. Só que esse cálculo ele pode demorar bastante, né, para ser executado. Então eu não vou executar ele aqui agora, mas você pode testar e, e ver, encontrar o resultado que seja melhor para sua empresa. Né? Aqui nós temos o botão de confiabilidade, né? Porque como nós estamos trabalhando com regressão linear para projetar nosso cenário, algumas informações elas podem ser discrepantes. Né? Elas podem não ser tão redondinhas assim como a gente informa lá. Né? E aí ele vai mostrar quão confiável é essa informação. Se houve variações muito significativas ou se essas informações são coerentes, se elas têm sentido. Né? Que no caso as informações que eu coloquei, elas estão 100% coerentes e portanto são confiáveis. Né? É, avaliar desempenho, né, essa é uma ferramenta aqui secundária que eu coloquei aqui só para fim de auxiliar mesmo o entendimento do empresário. Então, como eu disse antes no outro módulo, né, outros fatores externos podem influenciar a venda dos produtos. Então, por exemplo, se o produto ele não atende o seu propósito, né, ele se tornou pior, eu posso colocar aqui que ele caiu de nota 4 para nota 2. Né, e vamos considerar que esse é o fator mais importante para o meu cliente. E eu posso avaliar aqui, né, o meu desempenho caiu em 50%. Né. Agora, eu posso dizer que eu fiz uma propaganda de marketing incrível. Né, então ele não era confiável e agora ele passou a ser um pouco mais confiável. E esse fator é o mais importante para mim. Eu vou avaliar aqui, ó. Posso dizer que o desempenho da minha empresa ela variou em 62% positivo, né? Então ele melhorou, né? Mesmo com a qualidade do meu produto caindo, o desempenho melhorou. E na hora de fazer a minha estratégia, eu preciso saber quão confiável é isso, né? Por exemplo, se eu fizer uma estratégia de preços que seja muito interessante, mas o layout da minha loja é horrível, mesmo tendo os melhores preços, eu vou afastar clientes. Então não adianta eu piorar o meu atendimento, não adianta eu ter um produto ruim com uma boa estratégia de preços, né? Então eu consigo ter um comparativo melhor aqui com essa ferramenta, né? Ela vai me ajudar. Eu consigo configurar as notas, né? Com base aqui nessa janelinha, né? Mas
é preferível que deixe assim do jeito que está, mas se você quiser mexer, você também pode reconfigurar, certo? E aqui nós temos ajuste de tela, né, onde você pode diminuir, né, no caso, a tela, ou ajustar, né, o tamanho do seu computador. E com isso você pode visualizar melhor aqui os resultados. E resumindo essa função, ela vai te dar aqui combinações de preços e quantidades, e com base nessas informações você consegue é, sugerir melhorias de preços para a empresa, para que ela possa aumentar o seu resultado. E é isso. Né? Esse é o propósito dessa ferramenta. Ela foi desenvolvida aí em torno de 3, 4 anos trabalhando nela, e apesar do layout simples, né, visualmente, mas eu procurei deixar ela intuitiva, né, para que ficasse mais fácil para você conseguir preencher usando apenas janelas, sem precisar entrar em planilhas e tabelas, né, aqui você consegue fazer todos os cadastros, né, e com isso chegar no melhor resultado, e espero que seja útil para você. Né, e sendo isso, né, finalizamos aqui agora o nosso vídeo, e espero aí que essa ferramenta possa servir para você e, e trazer o resultado que você espera. Então, deixo aqui um forte abraço e fique com Deus.